Dona Noca, filha de João Gonçalves da Rocha Santos e de Feliciana Gonçalves da Rocha Santos. Mulher de grande coragem, valor e dignidade. Nasceu no sertão maranhense, na vila de São João dos Patos, em 18 de dezembro de 1892. Ainda adolescente, começou a trabalhar com o pai, importante homem de negócios que fazia exportações para a Europa, chocando assim a opinião dos comerciantes e senhores da época, que não estavam acostumados a tratar de assuntos comerciais com mulher. Já nessa época, se impunha pela sua capacidade de trabalho, seguindo do pai as ideias já bem avançadas para a época como liberdade feminina, igualdade entre os sexos, etc. Descendente de família política da região, assim como o pai, João da Rocha Santos, e do irmão Eurico da Rocha Santos, intendente e depois deputado estadual por 24 anos, não poderia negar a tradição e estirpe. Tornou-se chefe da política local. Aos 32 anos, assumiu o comando dos negócios, com o falecimento do seu pai, e da política, conforme foi dito acima. Em 1934, reclamou junto ao governo contra a situação política impossível criada no município. Apurada a verdade dos fatos, foi nomeada prefeita de São João dos Patos, pelo então interventor do estado do Maranhão, Martins de Almeida. Tal ato tem importância enorme na nossa história, pois, como disse a própria Dona Noca, foi o dia mais importante da minha vida, tornando-se assim a primeira prefeita mulher do Brasil. Foi prefeita durante 16 anos consecutivos, sendo 12 durante a intervenção para o cargo, sem nenhum voto contra, fato talvez inédito no mundo. Por esta e outras vitórias, talvez o jornal A Noite do Rio de Janeiro lhe tenha chamado de a fabulosa prefeita do Brasil. Novamente eleita em 1954, passando o cargo para o seu sobrinho em 1960. Exerceu então o cargo de prefeita por 21 anos, sendo considerada pela revista Marquês número 194 como um caso singular. Administrou com o verdadeiro sentido da causa pública, tudo fazendo pelo desenvolvimento do município e da região. Abriu estradas que ligam o município de São João dos Patos ao de Barão de Grajaú, Passagem Franca, Buriti Bravo, Pastos Bons, Paraibano e Nova York. Ainda construiu fora do seu município, como foi o caso da estrada de acesso a Loreto, na época da interventoria do Dr. Paulo Ramos, dentro de 28 dias. À educação dedicou-se de corpo e alma, construindo o grupo escolar Dr. Paulo Ramos, o mais importante do estado na época. Dotou o município de uma rede escolar com mais de 30 escolas. A sua dedicação pelas tarefas educativas e reconhecimento do seu valor na construção de um país desenvolvido e importante era tão grande que doava seus vencimentos para a construção de escolas para a pobreza. Foi um dos baluartes na fundação do ginásio patoense, apoiando todas as iniciativas que viessem a beneficiar a juventude de sua terra. A sua preocupação com os pobres e desvalidos levou-a a construir a Caixa dos Pobres, obra social destinada ao aprendizado de carpintaria, tecelagem, costura, bordado, alfaiataria e outros. A sua construção deveu-se também a um projeto do senador José Neiva de Souza, seu cunhado. As construções do mercado público e estádio de futebol também foram realizações suas. Dotou São João dos Patos de luz elétrica, sendo a primeira cidade do sertão a ter esse privilégio. Ainda durante a sua gestão como prefeita, aconteceu um fato sui generis. Celebrou um casamento civil. Foi a primeira mulher brasileira investida nas funções de juiz. Exerceu ainda as funções de promotora pública, juíza de paz e delegada de polícia, por força da legislação estadual, hoje extinta. Comandou uma revolução para derrubar Eugênio Barros, por não ter sido eleito para a função de governador, cabendo-lhe o poder apenas por ordem do Tribunal Eleitoral, já que o candidato eleito, Saturnino Belo, a quem Dona Noca apoiava, falecera de colapso cardíaco durante as apurações. Os líderes oposicionistas, comandados pelo senador José Neiva, combinaram a revolta por todo o território maranhense, estabelecendo-se o quartel-general em São João dos Patos, na casa de Dona Noca. Entretanto, por falha de um dos chefes e falta ao compromisso por muitos municípios do que havia sido acertado no princípio, a revolta foi esmagada sem maiores consequências. Participou do Congresso dos Municípios no Rio de Janeiro e em São Paulo,
sempre defendendo os interesses dos seus munícipes. Das viagens que fez, uma delas foi ao Rio de Janeiro, de jipe, em 1951, acompanhada de 2 sobrinhos. Foram 8 dias de viagem, mas isso não a assustava. Ao contrário, lhe redobrava as forças e ela dizia que ficava retemperada. Muito se tem falado, escrito sobre Dona Noca, mas só as pessoas que privaram de sua convivência é que puderam conhecer o valor de sua personalidade forte, retidão das suas intenções e o amor que dedicou seus dias intensamente vividos ao povo de São João dos Patos. A admiração de Raquel de Queiroz por Dona Noca justifica-se pelas suas palavras. Acho que Dona Noca é uma das mais impressionantes realizações da mulher em matéria de política. Ela é mais do que uma representante do chamado progresso feminino. A sua legenda pessoal enche os sertões da sua terra e lhe dá um prestígio que muito pouco homem goza em nosso interior. Na minha amiga Noca, saúdo a grande mulher, grande coração, a maternal protetora dos desvalidos, que poderia muito bem ter estendido a sua ação não aos pequenos limites de São João dos Patos, no Maranhão, mas a uma extensão muito maior do Brasil. Maquis, número 194. Faleceu no dia 6 de abril de 1970, vítima de derrame cerebral em Floriano, Piauí, enterrada coincidentemente no dia em que eram abertas as comportas da barragem da Boa Esperança, que sempre acreditava para o desenvolvimento da região. Diz o seu epitáfio: exemplo de coragem, primeira prefeita do Brasil. Sua saudosa memória está gravada nos entes queridos e em todos que a conheceram. Sua história se perpetuará através das gerações brasileiras.